Luana, tudo bem? A gente hoje vai para nossa última aula desse semestre. A gente já falou sobre um monte de coisa, né? A gente começou falando sobre corresponsabilidade inevitável, sobre a ideia de que a gente é responsável pelas nossas ações e que as nossas ações provocam algo no outro, né? Ação, reação. A gente falou sobre superação de obstáculo, a gente falou sobre preconceito, sobre rotulação, sobre ansiedade. E vocês pediram, a maioria pediu, para a gente falar sobre autoestima. Tiveram alguns pedidos para falar sobre depressão, alguns sobre relacionamento, mas a maioria de vocês pediu para falar sobre autoestima. Por isso o tema de hoje, autoestima, ok? Então a gente começa primeiro definindo o conceito de autoestima. Autoestima é a junção de duas palavras, né? Auto e estima. E esse auto não é de grande, ok? Esse auto é de próprio, né? Auto com U, lembra disso? É auto de próprio. E a estima é valor. Então, autoestima é o valor próprio, é o valor que eu me dou, ok? Então, entendendo assim, fica muito mais fácil quando a gente fala, minha autoestima é baixa, a autoestima dele é muito alta, nossa, que autoestima boa, que autoestima ruim. A gente tá falando do valor que a pessoa dá a ela mesma, né? E valor aqui, a gente não tá falando de preço, né? A gente tá falando de princípio, de importância, ok? Então, quando eu falo da minha autoestima, eu falo da importância que eu dou pra mim, do valor que eu dou pra mim, pros meus sentimentos, pras minhas emoções, pras minhas opiniões, pras coisas que eu sei fazer. E a autoestima, ela não tá somente ligada à beleza, por exemplo. A autoestima, ela tá ligada a tudo que envolve a nossa vida. Todas as coisas que envolvem a nossa vida e a nossa vida enquanto relação com o outro estão associadas à autoestima. A autoestima, ela pode ser positiva, que é o que a gente chama de alta, e ela pode ser negativa, que é o que a gente vai chamar de baixa autoestima, ok? Eu vou utilizar o termo positivo e negativo, porque eu acho que fica mais fácil do que falar alta autoestima. Às vezes acaba confundindo um pouquinho. Então eu vou usar positiva para quando ela é elevada, negativa para quando ela tá lá embaixo, ok? Então, uma autoestima positiva, ela é caracterizada normalmente por uma pessoa que tem relacionamentos saudáveis, que consegue entender que é normal divergir opiniões com o outro, que consegue respeitar a diferença do outro sem se sentir ferida por aquilo. É o tipo de pessoa que entende a crítica como crítica e não como um julgamento pessoal. É o tipo de pessoa que normalmente consegue reconhecer as suas emoções, que consegue identificar os seus pensamentos e que consegue reconhecer defeitos. Então, se é uma pessoa, às vezes, que tem dificuldade de se abrir com o outro, ela consegue reconhecer isso dentro dela. Às vezes é uma pessoa que, na maioria do tempo, é um pouco ranzinza, um pouco mal-humorada. Se ela tem uma autoestima positiva, ela consegue identificar isso dentro dela, mas ela também consegue identificar qualidades. Então, vamos supor uma qualidade. Ela escreve bem, ela tem uma boa escrita, uma boa oratória, ela fala bem, ela se apresenta bem, ela é comunicativa, ela tem vários amigos, ela consegue envolver as pessoas, ou ela sabe desenhar muito bem, ela canta muito bem, ela compõe música, ela é excelente em raciocínio lógico, enfim, inúmeras qualidades. A pessoa com a autoestima positiva, ela consegue identificar isso dentro de si. Pontos que são qualidades e pontos que são defeitos. E a partir desse reconhecimento de qualidade e defeito, ela consegue, quando ela acha que é necessário, modificar alguns defeitos
que essa pessoa considere que atrapalhe nas suas relações, que atrapalhe o seu desenvolvimento, enfim. Por outro lado, uma pessoa com uma autoestima negativa é caracterizado normalmente por alguém extremamente inseguro, né? Autoestima negativa é similar à insegurança. Pensa aí numa pessoa que é muito insegura para tudo. Ela nunca consegue falar, ela nunca consegue dar a opinião dela. Várias pessoas talvez acham que ela seja muito boa em algo, mas ela não consegue se enxergar boa naquilo. Então ela nunca consegue levar nada pra frente, ela nunca consegue concluir coisas porque ela acha que ela nunca é suficiente. É o tipo de pessoa que tem dificuldade em relacionamentos, porque ela depende muito da aprovação do relacionamento. É o tipo de pessoa que depende muito da aprovação dos outros. Então, tudo sempre precisa ter um feedback, uma resposta positiva, né? É o tipo de pessoa que precisa de elogio. Ao mesmo tempo, o tipo de pessoa que não consegue, não sabe lidar com uma crítica, porque toda crítica se torna pessoal para ferir aquela pessoa, quando na verdade nem sempre é. Só que na vida real, gente, isso não é assim tão claro, né? A gente não separa em duas listinhas bonitinhas, pessoas com autoestima positiva, pessoas com autoestima negativa. Isso não é assim na vida real. Algumas pessoas se tornam mais claras esse estilo, né, de autoestima. Para algumas pessoas é fácil identificar, né, alguém que tem uma autoestima positiva, alguém que tem uma autoestima negativa, mas normalmente isso acontece quando são extremos, né? Quando é uma autoestima muito negativa, você identifica. Quando é uma autoestima muito positiva, você também identifica. E existe um perigo gigantesco na autoestima muito positiva, né? A gente acha que, assim, o ideal... Vamos imaginar uma escalinha de 0 a 100. A gente acha que o ideal é o 100. Não é. Não é. O ideal não é o 100, porque o 100 é narcisismo. Sabe? Narcisismo é a pessoa que só enxerga a si mesma. É esse tipo de gente. Que pra ela só existe ela. Só importa ela. Tudo é pra ela. É o tipo de pessoa que, assim como inseguro, ela também precisa de elogios constantemente. Mas o inseguro, ele precisa de elogio para se manter. O narcisista, ele precisa de elogio para manter o ego inflado. O narcisista se acha o melhor do mundo em tudo. Ele é o cara mais inteligente, é a pessoa mais bonita, é a pessoa que raciocina melhor, é a pessoa que fala melhor, é a que escreve melhor. E é diferente da pessoa que tem uma qualidade e identifica isso em si. Por exemplo, eu acho que eu consigo apresentar trabalho com facilidade. Eu tenho facilidade para oratória, para comunicação. Eu identifico como uma qualidade. Mas eu também enxergo que existem pessoas que são melhores do que eu nisso e pessoas que são piores do que eu nisso. E tá tudo bem. O narcisista, mesmo que ele tenha essa qualidade, por exemplo, da oratória, o narcisista, ele se enxerga como uma pessoa que fala bem pra caramba. Tipo, ele é a melhor pessoa pra falar. Todo o resto é péssimo. Se não for ele, não tá bom. Conhece alguém assim? Se não for ele, não tá bom? É uma característica de narcisismo. É o melhor em tudo. É o sabe tudo. É o bonitão, sabe? Essa é a característica do narcisismo. E o narcisismo não significa necessariamente que essa pessoa se aceite por completo. Olha que louco. É uma autoestima extremamente elevada, extremamente positiva. Ele se dá um valor exacerbado, ele se dá um valor surreal, né? Louco, mas não significa que ele com ele mesmo se aceite. Ele, quando se compara com os outros, enxerga um valor surreal. Mas ele, com ele mesmo ali, talvez seja também inseguro. E esse é o problema.
Então, o que a gente busca na autoestima não é uma autoestima positiva, tipo, bizarra, mas também não é uma autoestima negativa que, em casos extremos, pode levar à depressão. O que a gente busca é um equilíbrio. É o 50%? Esse é o ideal. Esse é o saudável. É quando a gente sabe reconhecer as coisas, quando a gente consegue enxergar o mundo fora da gente e ao mesmo tempo se enxergar. Tá tudo equilibrado. Esse é o ideal de mundo, né? Equilíbrio. E a autoestima não é diferente. É o equilíbrio. Então, algumas pessoas perguntaram sobre depressão. E eu não vou ter como falar sobre depressão, senão essa aula vai ficar gigantesca. Mas, dos motivos e uma das coisas que pode levar à depressão é uma autoestima muito negativa. Uma autoestima muito negativa, uma falta de valor em si, o não conseguir enxergar valor em si e, consequentemente, se tornar extremamente inseguro na relação com os outros, porque você não enxerga valor em você, você só enxerga valor no outro, então você passa a se considerar inútil e descartável. Isso pode gerar, sim, e levar a uma depressão. Mas isso não é uma regra, ok? Não necessariamente uma autoestima muito negativa leva à depressão, mas é uma das causas que pode levar à depressão. E eu acho que no geral é isso, gente. Eu não tenho como falar muito mais, senão isso vai ficar muito grande. Mas a autoestima, ela é produzida por várias coisas, ok? É claro que pessoas que vivem em ambientes emocionalmente estáveis vão ter facilidade de ter uma autoestima positiva, isso é claro. Mas a autoestima, ela tá muito mais voltada para algo interno do que para algo externo. O externo, ele, óbvio, vai influenciar. Mas se o interno tá muito bem resolvido, já era. Não tem nada que o externo pode fazer que vai mudar. E aí, o que é esse interno? Eu vou falar disso muito rápido. Então, por exemplo, ter tempo consigo mesmo, sabe? Não é ficar... Eu falei isso no vídeo passado. Não é ficar ocioso, não é ficar no teto sem fazer nada, não é isso. É ser intencional, é usar esse tempo com você para fazer algo. Então, parar um tempo, pensar, entender o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, o que são esses pensamentos. Se conhecer, o autoconhecimento é o primeiro passo para uma autoestima saudável, para uma autoestima positiva, né? Reconhecer que ninguém é perfeito, todo mundo tem erro, todo mundo tem defeito, ninguém é bom em tudo. E não ficar se comparando o tempo inteiro. A comparação, ela é péssima, gente. Sabe por quê? Porque a comparação, ela é injusta. A comparação, ela parte de lugares diferentes. Quando você se compara com a pessoa que você segue no Instagram, é injusto. Você está se comparando com uma vida que não é real. Você está comparando a sua vida, que você vivencia 24 horas por dia real, com uma vida que não é real, é uma vida montada. Então, se eu posso te dar uma dica para ajudar na autoestima é: não se compara. Em segundo lugar, se conheça. Gaste tempo com você, com qualidade. Tempo intencional, ok? Então, fazer um diário é bem legal. Anotar. Não é fazer um diário, tipo, todo dia eu preciso escrever o que aconteceu no meu dia. Não. É um diário de como eu tô me sentindo naquele dia. Não precisa ser necessariamente todos os dias, mas o dia que você percebe que tem algo diferente, o dia que você tem vontade de anotar, você vai lá e anota e você consegue desenvolver com isso um padrão de emoções, um padrão de pensamentos, identificar coisas que afetam a sua autoestima e aí você começa a evitar esse tipo de coisa, ok? É isso, não tem como falar muito mais, mas se vocês quiserem falar mais sobre autoestima, sobre depressão ou sobre qualquer outro tema, eu tenho uma proposta para vocês. A Escola da Inteligência, lá no Dimitri, tem um Instagram. E minha proposta é, se vocês quiserem falar um pouco mais, se vocês tiverem dúvidas, eu posso fazer uma live respondendo alguns questionamentos, respondendo algumas perguntas de vocês, tá? Então, me respondam aqui embaixo nos comentários se vocês gostariam primeiro só
que eu fizesse a live ou não. Se vocês acham que seria uma opção legal ou não fazer essa live, ok? E aí, se uma galera achar que seria legal, aí eu começo a ver como a gente pode fazer, lanço aí um questionário, um box de perguntas e respostas para vocês mandarem as perguntas de vocês. E aí eu faço uma live respondendo algumas perguntas, falando sobre alguns temas que vocês tenham interesse. E aí vocês têm a oportunidade também de interagir. Ok? Então, me deixem esse feedback aqui embaixo. Eu adorei estar com vocês, gente. Mesmo que dessa forma, assim, diferente, virtual e um pouco distante. Ainda assim, eu adorei estar podendo falar com vocês. Eu adorei poder trazer vários temas diferentes. Eu espero que, assim como eu, vocês tenham gostado também, ok? Eu desejo que vocês tenham ótimas provas na semana que vem. Mantenham a calma, respirem fundo. Tudo vai dar certo. E aí, a gente volta com as nossas aulas em agosto, ok? Então a gente se despede aqui. Não deixe de comentar aqui embaixo se vocês gostariam de ter a live ou não. E a gente vai conversando, ok? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me mandar mensagem sempre. Eu tô super disponível para vocês, ok? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê.